Olá, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Denner e eu quero compartilhar um e-mail que eu acabei recebendo agora, que fala sobre a questão das fraudes mais comuns dentro das empresas. Então, antes de mais nada, eu quero primeiro me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Denner, eu sou o criador do método PSIH, Política de Segurança da Informação para Hardware, onde nós desenvolvemos, além desse método, que hoje a gente presta consultoria para algumas empresas, que tem como meta principal evitar furto, perda e roubo dos dispositivos móveis. Além desse método, opa, deu uma batida aqui no meu computador, mas prosseguindo, além desse método PSH, eu tenho um curso online onde é o resumo, é a síntese dessa metodologia que nós optamos por compartilhar também com os profissionais que são ligados à área da segurança da informação. Pode ser um DPO, pode ser um advogado, inclusive, que a ênfase do curso é em LGPD, pode ser um gestor de TI, pode ser um gerente de TI, pode ser os DPOs, que eu já comentei, enfim, são para todos os profissionais que são ligados à área da segurança da informação. Primeiro, nós atuamos com esses profissionais da área, mas o curso, se você tiver a oportunidade de conhecer, ele serve para todos da empresa, porque nós desenvolvemos boas práticas na utilização dos equipamentos, seja um notebook, seja um smartphone, seja um tablet, tudo bem? Eu vou agora, então, vou compartilhar minha tela com você aqui, para que você possa ver aqui o e-mail que eu recebi, tá? Deixa eu baixar aqui. Recebi um e-mail e fui ler, né? Era do meu interesse. Então, o e-mail que eu recebi foi esse aqui, pessoal. Deixa eu tirar o banner daqui de cima e colocar aqui mais para baixo. Pronto. O e-mail que eu recebi foi esse aqui, ó. Nova Vida TI. E aí, eu li o e-mail, obviamente, porque eu me cadastrei nessa empresa para receber esses conteúdos. E aí, estou lendo aqui, ó, tipos de fraudes empresariais mais comuns. Cliquei nele, porque esse assunto me interessa, e vim aqui para o site novavidati.com.br, barra 2021, barra 03, barra tipos de fraudes empresariais mais comuns, tudo bem? Então, aqui, ó, tipos de fraudes empresariais mais comuns, dá uma breve apresentação, uma contextualizada aqui sobre a pauta, e aí eu quero ir direto aqui, né? Ele começa com a primeira, sonegação de impostos, e aí, para não me alongar muito, eu vou direto para esse aqui, ó, para o segundo tópico dos itens com mais índices de fraude dentro de uma empresa. Desvios de valores e furto. Essa palavrinha que eu queria compartilhar com você e é esse raciocínio que eu queria desenvolver com você. Então, desvio de valores e furto. Temos aqui exemplos de fraudes que afetam as finanças e até na propriedade e bens materiais. Bens materiais aqui, eu vou trazer a sardinha, puxar a sardinha para o meu lado, tá? 52% dos dispositivos móveis são furtados dentro da própria empresa. 24% dos equipamentos são furtados em eventos corporativos. 12 mil notebooks só em aeroportos americanos são perdidos por semana. A gente está falando de mais de 500 mil, se eu não me engano, por ano. 56% desses equipamentos continham informações sigilosas. Dando sequência aqui no texto, aliás, não se engane com o termo fraudes. Esses são crimes com responsabilização tanto para pessoa jurídica como para pessoas físicas. Ou seja, é tanto uma empresa que é promotora do furto, quanto pessoa física. E no curso nós abordamos a questão de empresas que alicia o funcionário para poder ceder informações estratégicas da empresa e a questão da engenharia social, que é uma pessoa que ela literalmente ela entra nas dependências da empresa sem autorização expressa. Dificilmente as fraudes empresariais aparecem por erros, elas são provocadas e esse ponto destaca a necessidade de criar ações de auditoria e monitoramento internamente. Olha que importante, né, esse último trecho, né? Eles falam, a matéria fala que existe a necessidade de fazer auditoria, mas olha só que interessante, o monitoramento interno. Por quê? Porque, infelizmente, acontece muita coisa dentro de uma empresa. No meu curso eu falo,
que nós temos 6 vezes mais chances de ser furtado dentro da empresa, aí estou falando só de dispositivo móvel, tudo bem? 6 vezes mais chances de ser furtado dentro da empresa do que em momentos de lazer. O texto aqui está falando, precisa criar dispositivos de monitoramento. E eu quero só trazer uma pergunta de reflexão. Na empresa onde você está, existe algum treinamento que possa orientar os colaboradores quanto a esse monitoramento, boas práticas de como utilizar os seus dispositivos móveis? Já vou te adiantar. Tem empresa que, infelizmente, estou falando até de empresa grande, tá? Que deixa as pessoas deixam o computador aberto, smartphone aberto, com a conversa ali andando, enfim, sai para ir no banheiro, sai para fazer qualquer coisa, para pegar impressão, para tomar um café. Enfim, tem muita empresa que ainda precisa, é um ponto de melhoria, né? Questão de monitoramento interno com relação à gestão dos dispositivos móveis. Dos desvios em pequenas quantidades até ações de lavagem de dinheiro, aqui está indo mais para a questão das finanças. O impacto negativo, e aqui é importante a gente ressaltar, o impacto negativo sobre a imagem e operações de negócio pode ser avassaladora, ou avassalador, como está no texto aqui. Vou dar um exemplo. Real, tá? Tá lá no nosso curso, a BRF. Imagina o seguinte cenário. Teve um rapaz que ele, e eu conheço a todas as sedes da BRF. A da Marginal, o rapaz se apresentou bem, sabe, bem apresentável, roupa social, gravata, etc e tal. Falou, eu vou, e esse prédio onde está a BRF é um pool, é um polo de várias empresas. Então, ele disse que iria numa outra empresa, e ele entrou, deu a sua cara na câmera, registrou a sua imagem, o seu rosto na câmera com um RG falso, entrou. Quando ele entrou, ele foi na BRF, na sala exata onde estava 3 notebooks do pessoal que ia lançar um produto. Então, imagina um novo produto, né? Ia lançar um novo produto, imagina qual foi o impacto, porque tiveram que abortar essa operação, esse lançamento, esse projeto. Então, imagina quanto que já tinha sido investido nesse projeto, quanto que já tinha alocado de pessoas, recursos, tempo, tudo que você imaginar, e tiveram que declinar esse projeto. Sem falar que, assim, sem falar o prejuízo da marca, porque, se bem que na época não tinha essa questão da LGPD, mas hoje, se aconteceu no passado, a chance de acontecer, e aí adianto para você que esse número está com viés de crescimento, com o advento da LGPD, esse impacto, sim, pode ser sem precedente, porque em alguns casos, são caracterizados roubo de dados pessoais, enfim, lista de clientes, CNPJ, CPF, etc. e tal. Vamos seguir aqui. Suborno e corrupção. No ambiente corporativo, novamente, sem distinguir empresas públicas ou privadas, portanto, nas duas, as práticas de suborno e corrupção, incluindo a famigerada troca de favores, se apresentam com frequência maior do que o esperado, internamente, ou em tratativas com outras empresas, que é aquele que eu comentei há pouco, o aliciamento de outras empresas concorrentes, aliciando pessoas da empresa na qual eles querem subtrair informações. E, por vezes, diretamente com órgãos públicos e políticos. Esse tipo de fraude já é acompanhado e julgado dentro da lei anticorrupção, ou lei de empresa limpa, momento em que o Brasil se alinhou a práticas comuns no cenário internacional, e aí a questão da LGPD. A LGPD, muita gente acha que é uma lei nacional, como de fato mas ela é uma ramificação de outras leis da mesma natureza, ou seja, proteção de dados para os cidadãos. Então, a empresa precisa criar dispositivos de proteção de dados dos seus clientes. Então, não é uma lei local, é uma lei global, cada país acabou criando a sua própria lei, salvo a Europa, que tem a GDPR, que é uma lei que serve para todos os países da União Europeia. Então, assim, a empresa, e aí tem muitos empresários, muitas empresas que acreditam que é uma lei que não vai pegar. E eu comento isso no curso. Por que que vai pegar? Por que que já pegou? Porque é uma lei global. Se o Brasil, se as empresas brasileiras, elas almejam fazer negócios com outras empresas, elas precisam se adequar. Sendo esse cenário de uma lei que ela é global, obviamente é natural, as empresas grandes já estão adequadas, e se
as empresas que fornecem para as grandes empresas, estou falando de empresas de pequeno porte, de médio porte, se elas quiserem fornecer para essas grandes empresas, elas precisarão também estar adequadas à luz da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda assim, mesmo com órgãos regulamentadores, as leis específicas contra as possíveis fraudes empresariais, o melhor caminho é a prevenção. E é um outro ponto que eu comento no curso, né? É uma coisa que, eu, sinceramente, eu não vi ninguém falando, então eu vou comentar aqui, talvez você nunca tenha escutado em lugar nenhum, porque eu também não escutei. Mas, assim, quando a gente fala de prevenção, por que nós não temos a cultura da prevenção e por que no curso eu faço questão de, sendo um curso, né, técnico e voltado para a área da segurança da informação, por que eu considero fatores antropológicos, psicológicos e comportamentais no meu curso? Por causa dessa palavrinha chamada prevenção. E, infelizmente, nós não somos um povo que se preocupa com a questão da prevenção. Por quê? Nós somos um povo, nós estamos num país que nós não passamos nem por guerras e nem por catástrofes naturais. Perceba que países que passaram por um dos dois, ou os dois, guerras e catástrofes naturais, eles têm muito isso arraigado na sua cultura, que é trabalhar sempre com a prevenção. Isso vem desde a época da Guerra Fria, onde começou a questão da espionagem, começaram a se precaver disso, e desde lá eles começaram a desenvolver, a partir da guerra, que isso acabou migrando para a cultura, para a sociedade de uma forma geral, e naturalmente isso acabou se estendendo para as empresas. Pode prestar atenção, empresas, aliás, países que se preocupam, e aí eu estendo não só o país, mas a cultura, a sociedade, as empresas que têm essa questão muito latente sobre a prevenção, são países que passaram por guerra ou têm problema com catástrofe natural. Vou dar só um exemplo aqui para contextualizar, tudo bem? O Japão, eles colocam no cimento, eles importam daqui da Bombril, inclusive, imagina aquele macarrão de aço, né, que entra na máquina e ela vai fazendo a lãzinha do Bombril lá, da esponja de aço. E todo, para quem conhece a questão de setup, né, de preparar a máquina, existe o setup. Sempre vai perder um pouquinho no começo e perder um pouquinho no final. Aspas, perder, porque a Bombril, ela pega esse pouquinho de aço de cada macarrãozinho, de cada longarina de aço, eles vendem para o Japão, que é uns macarrãozinhos bem pequenininhos, assim, ó, igual o macarrão parafuso mesmo, e vende para o Japão. O Japão, depois que compra isso aí, coloca no cimento para fazer os prédios. Por quê? O prédio, porque no Japão tem o problema de terremoto. Então, quando eles misturam na massa os macarrãozinhos lá de aço, eles dão dão um outro tipo de resistência para o prédio. Ele vai balançar, ele vai suportar terremotos de escala até nível 5. Por que eles fazem isso? Porque eles passam por problemas de catástrofes. Consequência disso, eles pensam como desenvolver estratégias de prevenção, ou seja, evitar que o prédio caia quando tiver um terremoto. Eu posso dar aqui, não sei se centenas, mas dezenas de exemplos como esse, que talvez você ainda não saiba, mas que um país, ele, obviamente, que é por conta até do meu trabalho, eu preciso entender essas questões, né? Eu estudei um pouquinho sobre antropologia para entender o porquê que nós não temos a cultura da prevenção. Então, no nosso curso, nós consideramos a questão do trabalho, da mudança do mindset do colaborador para que ele tenha a cultura da prevenção, tudo bem? Já estou encerrando o texto aqui, é o último tópico, eles deram só 3 exemplos. Aqui, ó, pronto. Você deve ter entendido que as fraudes empresariais mais comuns são relacionadas a finanças, mas existem outras. Além do risco financeiro e jurídico, ficam o jogo da reputação, contratos e toda a existência da empresa. Aproveite também, aí está fazendo aqui uma chamada para o e-book deles. Então, assim, eles estão falando que existe o impacto da reputação. Concorda em grau, número e gênero, tudo bem? Então, vamos trazer para a realidade da LGPD. O problema, eu estou dando consultoria para uma empresa agora, que eles têm um time de campo, né? Agentes de campo, que passam 10 mil agentes de campo no Brasil inteiro.
né? Eu vou dar esse nome para não mostrar, para não falar quem que é a empresa, mas eles têm agentes de campo espalhados por todo o Brasil e esse número passa 10 mil colaboradores, 10 mil agentes de campo. Eles têm a perda de um dispositivo móvel por dia, por dia. Então, imagina que um desses agentes de campo, ele perde o equipamento ou alguém rouba dele. Normalmente, eu vou mostrar para você aqui agora a importância e onde é que está o perigo aí, né? Quando uma empresa tem um dos seus funcionários que perde ou tem o equipamento furtado ou roubado. Quem rouba, quem acha, o perigo não está aí. Normalmente, isso é triste dizer, mas normalmente quando a pessoa acha um smartphone, ela olha para um lado, olha para o outro, coloca no bolso e leva porque ela sabe que tem um valor agregado nesses equipamentos. Então, ela não devolve, não devolve. O que acontece? Essa pessoa que achou ou roubou, o perigo não é essa pessoa. Ela vai levar isso para um receptador, porque todo mundo sabe que tem um mercado paralelo de compra de todo tipo de eletrônico roubado, enfim, de fontes duvidosas. O perigo está aí no receptador, esse sim, em segundos ele vai desbloquear o seu telefone, ele vai acessar as informações que estão ali dentro. Se ele perceber que é informações corporativas, ele vai entrar em contato para pedir resgate dessas informações, dependendo das informações que tem ali. A empresa tem duas opções: pagar o resgate para readquirir essas informações ou não pagar. Se a empresa optar por não pagar, ele ganha na venda do equipamento e ainda, no curso eu falo, de um dos diretores da ASUS, que é uma empresa de computador, ele fala, na Deep Web tem valor estipulado para informação interna, né, dos equipamentos. A ASUS é fabricante de computador, então ele fala, na Deep Web tem valor estipulado para computadores roubados que têm informações corporativas. A empresa ela vai optar. De alguma forma, ela precisa fazer algo para poder reaver essa informação. Pagar, ou bloquear, ou prevenir, que é o melhor caminho. Enfim, capacitar os seus funcionários para evitar ou para reduzir o número de perda, furto e roubo de equipamentos. Mas fato é, existe um mercado onde hoje tem um valor estipulado de informações corporativas oriundas de dispositivos móveis. Pessoal, esse vídeo hoje tem que ser muito curto, porque era mais para poder falar, né, de um e-mail que eu recebi aqui e dar alguns spoilers do curso, obviamente, porque é um curso que nós vamos ensinar os multiplicadores, obviamente, primeiro, mas depois a gente consegue se estender a todos os usuários de computadores e não usuários. É outro diferencial também. Nós consideramos, por exemplo, o pessoal da manutenção, o pessoal da faxina, portaria, essas pessoas que não utilizam computadores, eles são ferramentas importantíssimas e indispensáveis para a nossa política, para o nosso método, a fim, volto a dizer, de evitar perda, furto e roubo dos equipamentos. Se você quiser saber mais informações, o Guardião dos Dados, manda um e-mail para a gente te manda aí um e-book, tá bom? Gratuitamente, para que você possa entender. A gente vai te mandar um resumo do que é o curso, caso você tenha interesse, enfim, a gente pode disponibilizar esse curso para você, tudo bem? Então, esse era o assunto que eu queria compartilhar hoje. Até a próxima. Não se esqueça, Instagram, LGPD TAC Brasil, Instagram TAC Brasil, e no YouTube, sim, que é LGPD TAC Brasil. Se inscreva lá, que semanalmente a gente posta conteúdos, alguns trechos, né, que a gente acha relevante do curso, mas eu posto muita coisa sobre práticas de como evitar perda, furto e roubo dos dispositivos móveis, mas, na verdade, o que a gente quer? Evitar vazamento de dados. Tudo bem? Um abraço, tchau!